Graça e paz. Olha, eu creio que isso é o que todo ser humano precisa viver: a graça e a paz. Sabe, eu quero trazer algo para você e no final eu quero saber se você concorda, porque tudo tem uma origem. E às vezes as pessoas não sabem como surgiu e não sabem como fluir a partir do entendimento do surgimento de certas coisas. Eu vou chamar esse momento nosso de Essência 3. Essência 3. Fique ligado em realidades que podem transformar a história da sua vida. Tudo pode mudar, porque o número 3, ele traz em si uma riqueza que determina todas as coisas a respeito da nossa vida. Tudo que está sendo construído é baseado no número 3. Então, a partir do número 3, você pode construir qualquer coisa, mas para isso esta vai ser apenas a nossa primeira live. Se você entender a riqueza deste assunto, você vai compartilhar isso, você vai se inscrever, você vai dar o seu like, você vai aí dar o seu dislike também se você não concordar. A verdade é que se você quer saber mais sobre esse assunto, surgimento, origem e a importância, vem comigo, rapidamente, vamos lá. Tudo que você fizer na sua vida está baseado no 3. E eu vou começar com algumas leis do reino físico. Por exemplo, o espaço é composto de largura, altura e profundidade. O lugar significa uma geografia física, um ambiente, só que neste ambiente ainda há uma atmosfera que o envolve. Por exemplo, a matéria é feita de sólido, líquido e gasoso. Os átomos são prótons, nêutrons e elétrons. A música ela precisa ter melodia, harmonia e ritmo. O tempo, passado, presente e futuro. Pessoas, tem a ver com a sua vida, a importância e o valor. E as situações são momentos, circunstâncias e o agora. Quando nós começarmos a construir entendendo que essas coisas precisam ser presentes o tempo todo, nós vamos compreender o porquê que há uma revelação natural e espiritual e emocional na qual o homem precisa estar conectado a fim de fluir em todas as áreas da sua vida. Olha, o ser humano ele é espiritual, só que ele é mental e é físico. Você percebe que são 3 coisas. E nisto, algumas pessoas chamam isso vamos chamar de um princípio ou um investimento que você precisa fazer no seu espiritual, na sua mente, no seu corpo físico, porque isso tem a ver com a essência. Essência é totalidade. Se não há a totalidade, então não há essência. Por exemplo, a sua mente, seus pensamentos, as suas palavras e os seus comportamentos, eles precisam se alinhar quanto a tudo que você deseja construir. Quem eu sou? O que eu tenho? E o que eu posso fazer? Olha, a título de introdução, eu vou dar algumas referências para você pensar e refletir se você está construindo a sua vida baseado no 3. Se 1 falta 2, se 2 falta 3. Se tem 3, é apenas 1. Ser, poder e fazer. Isto é a essência. Há algo que vai ser multiplicado baseado nesse conhecimento. Por exemplo,
Se você for olhar as Escrituras, a Bíblia, eu creio ser a palavra de Deus fundamental para a compreensão dessa essência, até porque o nosso Deus é um Deus triuno. Esse é o único Deus, por isso também chamado Deus vivo. Deus vivo, olha, Pai, Filho, Espírito Santo. A essência porque é a origem, mas os três se tornam apenas um. Por exemplo, uma cadeira, ela não consegue se sustentar em 2 pés. Ou ela tem uma base alargada, ou ela precisa de ter no mínimo 3 pés para que ela possa proporcionar um equilíbrio. Então, tudo na vida baseia-se nesta realidade, quer seja físico, quer seja espiritual, quer seja emocional. Por exemplo, há um princípio, na verdade eu vou trazer alguns textos sobre o assunto. Por exemplo, as tábuas da lei. As tábuas da lei. Era uma revelação de Deus no Antigo Testamento, então na verdade precisava ter dentro de uma arca as tábuas, a vara que florescia de Arão e o maná, essas 3 coisas. É claro que cada uma destas coisas representava algo, a gente pode ir entendendo e compreendendo mais e mais nesse processo de reflexão. Olha, isso diz respeito à sua vida. Eu estou querendo ver se você concorda, para que no final você possa determinar a respeito dessas coisas, repensar a sua vida e fazer tarefas que são essenciais para compreender a essência daquilo que você tem vivido e construído na sua própria vida. Então, a ideia do trigo, do vinho e do azeite, tanto como da palavra, a lei, o maná e a vara de Arão, representa o quê? Tanto poder como prazer e também posse de algo. Na verdade, é poder, prazer e alimento. O trigo sustenta, o azeite ele dá alegria ao rosto, o azeite ele dá alegria, na verdade ele dá brilho ao rosto, e o vinho dá alegria ao coração. Essas coisas não são por acaso, essas coisas precisam estar sustentadas nesse entendimento e se tornar uma só coisa. Por exemplo, Efésios 1:17 fala que existe uma revelação, só que esta revelação ela envolve tanto a sabedoria como o conhecimento, para que ela possa ser iluminada na mente do homem. Por exemplo, Deus é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Estas 3 coisas revelam a essência de Deus. Então eu vou trazendo algumas referências bíblicas e vou falar de 3 coisas daqui para frente, com referências bíblicas, e você vai pegar essas 3 coisas e baseado nessas 3 coisas nós vamos continuar trabalhando uma série de lives, a Essência 3, e você vai começar a rever os teus princípios, os teus propósitos e os teus valores. Veja bem, Efésios 4:24 vai mostrar isso. Um Deus que tem onipotência, que tem poder, que tem onipresença e tem onisciência, que sabe de todas as coisas. Há um Deus que quer nos fazer conhecer o seu amor, a altura, largura e profundidade. João 14:6 diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Então, quando você começa a entender os princípios, por exemplo, Mateus 7,7 fala que você deve pedir, você deve buscar e você deve bater. Tem muita gente que só para no pedir. São processos, nós vamos estudando cada um deles. Por exemplo, a oração do Pai Nosso, Mateus 6,13, pois teu é o reino, o poder e a glória. Isso é a essência, a totalidade, que é um. Por exemplo, Deus, ele propõe a nós um caminho, uma vontade. Ele tem uma vontade. Por exemplo, Deus, ele tem um caminho vivo, santo e agradável. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. É só você ler Romanos 12 e você vai compreendendo que a gente precisa alinhar as três coisas para viver o propósito, e isso diz respeito a todas as áreas da nossa vida, assim como no mundo físico é no mundo espiritual. Na verdade, porque o mundo espiritual é que determina as três coisas que nós citamos bem lá no início sobre o mundo físico. Por exemplo, olha, 1 Coríntios 13,13 diz que tem que permanecer três coisas. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas um determina a respeito dos outros dois. Mas no fundo, é apenas uma coisa. Por exemplo, há uma festa que Deus pedia do povo de Israel lá no Antigo Testamento. Festa. Deus, por que Deus pedia festas? Deus é um Deus festivo. Então precisava haver 3 festas no ano. E é conhecida como a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Era uma completude, tinha tudo um propósito, mas precisava ser 3. Por exemplo, Jesus recebia ofertas do seu povo, ele recebia do seu povo, na verdade, incenso, ouro e mirra Jesus recebeu no seu nascimento. Mas lá no Antigo Testamento, quando se pedia oferta, Deus recebia isso de 3 formas: libação, oblação e incenso, ou seja, líquido, o sólido e o perfume, as 3 coisas, porque as 3 coisas cumprem um propósito excelente no entendimento do propósito de Deus para as nossas vidas. Então é assim. Deus quer que nós compremos ouro, vestes e colírio para os nossos olhos, vestes para o corpo, ouro para que nos enriqueçamos, mas colírio para os nossos olhos. Se você for observar, nós temos 3 níveis de batalhas, e na verdade se nós entendermos o propósito das nossas guerras, das nossas batalhas, nós jamais fugiríamos de uma guerra. Se a gente entender que a gente precisa das armas corretas, que nós precisamos do 3. Na verdade, você se envolver em uma guerra sem saber em que guerra você está entrando é a mesma coisa de você ir para um campo de batalha sem usar as armas que você precisa para ser vencedor em todas elas. Por isso é preciso entendimento. Por exemplo, a Bíblia fala de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, inimigos reais, a própria natureza, a carne, o diabo e o sistema de mundo que nós vivemos. Quem começa a discernir esses inimigos, eles começam a entender a arte da guerra, das batalhas, e você não vai lutar para perder. Vamos lá. Até você compreender que nós temos muito que tratar daqui para frente nos nossos encontros. E eu vou estar fazendo isso sempre, porque eu acredito que isso pode trazer uma multiplicação na vida do povo de Deus, mas na vida até mesmo daquele que ainda não se conhece como povo de Deus, sabe? Aquele que ainda não se vê como uma pessoa que foi criada com um propósito, que foi criado para viver um propósito, que está sendo construído na base do número 3. A Bíblia fala que Davi, ele tinha 3 valentes lá em 1 Crônicas 11, 18. A Bíblia fala em Ezequiel 14, versículo 14 e 20, de 3 homens que nos é dado como exemplo em circunstâncias difíceis da vida,
mas eles conseguiram lidar dentro da sua própria realidade. Noé, Daniel e Jó. A Bíblia fala sobre Abraão, Isaque e Jacó. Fé, esperança e amor tá muito relacionado à vida desses três homens. Jesus tinha três homens que lhe eram íntimos: Pedro, Tiago e João. Olha, a Bíblia fala de homens cumprindo o propósito, mas cumprindo um propósito no entendimento da essência do ser, que é 3 em 1. Por exemplo, existem 3 símbolos de autoridade que, se forem ignorados, o homem não compreende o serviço de uma autoridade, de uma liderança. Um símbolo de autoridade é a vara, que Salomão fala muito sobre ela ali em Provérbios. Provérbios é um livro de princípios morais riquíssimo para a criação de filhos. Um dos símbolos de autoridade é a vara. No governo civil é a espada, que está lá em Romanos 13. E a Bíblia fala do cetro, que é um símbolo de autoridade, de governo, de reino. São 3 símbolos de autoridade. Quem tem o cetro é uma autoridade, quem tem a espada é uma autoridade, quem tem a vara é uma autoridade. Aqui está a autoridade familiar, aqui está a autoridade eclesiástica, aqui está a autoridade civil. São autoridades. É por isso que existem, e a gente pensa que é por acaso, Marinha, Exército e Aeronáutica. Como é que seria só uma dessas coisas? Mas na verdade essas coisas cumprem um propósito quanto ao todo. Céus, terra e mar são compreensões, e nós queremos nos aprofundar nesse entendimento. A Bíblia fala que há um poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Por que muitas pessoas perdem a guerra? Olha, existem pessoas cegas, surdas e mudas. E essas coisas estão aqui no campo do entendimento. Os ouvidos têm que abrir, os olhos têm que abrir, a boca tem que se abrir. Então um propósito se cumpre. Há um propósito por trás disso. É Deus trabalhando o homem na totalidade do ser. A gente vê distorções quando essas 3 coisas não estão interligadas, como na política. O legislativo, o executivo e o judiciário deveria ser uma só coisa, cumprindo um propósito, é claro, em esferas diferentes, mas se isso não tem unidade, não cumpre o propósito. Olha, um dia, Mateus 17,4 fala que os discípulos tiveram uma experiência tão grande com Deus no Monte da Transfiguração e a essência estava ali. E a primeira coisa que um dos discípulos pensou foi em 3. Ele disse aqui: façamos aqui 3 tendas. Mas o 3 que se recebe no 1 não é para 3, não é para 12, é para todos aqueles que acreditam que podem viver o propósito para o qual Deus os criou na totalidade, de maneira plena e abundante, fluindo em todas as áreas da vida. Olha, um forte abraço a vocês. Vamos continuar com essa série Essência 3 e muitos vão saber porque é você, eu e nós, e assim ser, poder e fazer. Um forte abraço, amo vocês, vem comigo, espalhe essa revelação se ela fizer sentido para você e vamos aprofundar nela e em Cristo avançar.